Então, boa noite, meninas, minhas companheiras de todas as aulas. Dani e Débora, boa noite para vocês. Vamos aqui hoje dar continuidade no conteúdo que a gente já vem abordando desde a semana passada. Tentando ligar aqui meu ring light, mas acho que ele não está conectado aqui. Mas então vamos lá, meninas. Nós falamos na aula passada, deixa eu até aqui voltar um pouquinho para a gente fazer um remember aqui, para a gente poder pegar o fio na meada. Deixa eu ligar esse ar, porque está quente demais, gente. O que nós falamos então na aula passada? Nós vimos a questão dos bitcoins, nós assistimos os dois videozinhos, vocês se relembram, meninas? Que a gente falou um pouquinho sobre o Biacon, né, que são o que a gente chama de GPS intra, que eles funcionam através de Bluetooth e que eles já podem mostrar para a gente, dar para a gente uma perspectiva muito bacana desse primeiro item que a gente abordou, que é sobre o online e o offline. Como que o online está contribuindo com a experiência do usuário offline e como que o offline está contribuindo com o online no que diz respeito ao comportamento de consumo, no que diz respeito à experiência desse consumidor. Então, esse é um dos paradoxos que a gente trabalhou, que a gente viu que o Kotler trouxe no livro dele, quando ele aborda essas tendências do consumidor, né, para essa nova realidade. Agora, a gente também já falou desses slides, mas para a gente dar continuidade e puxar, a relação entre marketing digital e marketing tradicional. Nós já falamos também na aula passada, só para a gente relembrar e dar continuidade, que os consumidores, eles ainda têm o costume de assistirem as duas, cada vez menos, mas eles ainda existem o costume de assistir ter uma informação online, uma plataforma online, e uma outra informação offline. No caso, né, no offline, porque nós estamos falando das mídias tradicionais, né? Então, os consumidores, eles buscam a informação no Twitter, mas eles recorrem ao jornal e à televisão ainda. Então, você não tem um jornal descreditado ainda quando a gente diz respeito ao marketing tradicional. Ao contrário, tem pessoas que só confiam nas informações justamente porque a gente já falou sobre fake news, sobre toda essa tendência que a gente vem vindo nesse mundo digital, e elas confiam mais nas informações que passam na televisão, né? Então, que ela vê ali o William Bonner falando, ou num jornal da preferência, da Band, enfim. Nós ainda temos esse equilíbrio. Nós falamos também lá, quando a gente abordou o marketing 5.0, que é o que a gente vive hoje, a gente falou também sobre o fato das pessoas cada vez mais, elas têm essa preocupação com como que a gente vai lidar com essas diferenças de gerações, né? Isso é uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje, porque nós temos uma geração que é totalmente conectada, né? Mas nós temos, o WhatsApp voltando para a alegria do comércio local. Socorro, hein? Vocês viram o Tânia hoje, né? Pois é. E eles tinham dado 24 horas para voltar. 72 horas, aliás. Sério? Sério, saiu na CNN que eles falaram que até 72 horas. Mas eles perderam muito dinheiro, né, gente? Deram um jeito de foram desvalorizadas. Eles perderam, acho que foi 15 bilhões, as ações deles caíram 15%, não sei quantos bilhões eles perderam. Meu Deus! Junto com uma grande potência vem grandes responsabilidades. Com certeza. Mas, enfim, agora parece que está voltando. Não sabemos ainda se vai voltar em todo, né, mas já começou a pingar umas mensagens. Então, vamos lá. Então, qual que é a grande dificuldade que a gente tem? A Dani é do ramo imobiliário, né, Dani? E que você ainda deve lidar com o pessoal, ainda o seu público, com certeza é um público mais velho, que já tem capital para poder fazer um investimento. Então, a gente está falando aí de um público que está conectado, mas não é um público conectado, certo? É um público que se conectou, passou a se conectar nessa jornada, nessa nova revolução tecnológica que a gente vive. Mas não é uma galera que já vem conectada, que já é conectada desde sempre, né? Então, lidar com diferentes gerações, e principalmente dependendo do negócio que você tem, se você tem um negócio ligado à comunicação, por exemplo, onde você precisa trabalhar com diferentes gerações, é um grande desafio dessa nossa época, desse marketing 5.0 que a gente vive. Mas quando a gente fala desse equilíbrio entre tradicional e digital, nossa primeira aula eu já falei isso para vocês. Falei, gente, o marketing digital ele é uma evolução do marketing tradicional.
Por que uma evolução? Porque nós estamos sofrendo um impacto direto da tecnologia, de toda essa conectividade, o comportamento de consumo tem mudado, então a gente tem que e o comportamento do consumidor, gente, é algo que vai mudar sempre. Por quê? Porque é um reflexo da nossa sociedade. Né? O comportamento de consumo é um reflexo do que a gente vive na nossa sociedade. Se você for estudar o comportamento do consumidor, e o Kotler traz o comportamento do consumidor de visão de mundo, mas você também tem traços muito fortes americanos no livro do Kotler. O Kotler é americano. A experiência que ele tem é americana. Você não vai conseguir adaptar essa mesma realidade de comportamento de consumo que tem aqui, a gente segue muitos padrões ainda americanos, né? Você não vai conseguir adaptar isso, por exemplo, em um lugar onde já tem uma tecnologia diferenciada, já tem uma cultura diferenciada. Grandes empresas, quando vão se adaptar a grandes lugares, vão se deslocar e abrir lojas em outros lugares do mundo, como é o caso do McDonald's, por exemplo, o McDonald's teve muita dificuldade por conta daquela época, né, lá atrás, décadas atrás, quando não se tinha acesso à informação como se tem hoje, para você adaptar o seu produto à realidade daqueles consumidores, à realidade daquela cultura. Quando a gente não tinha essas informações, o que acontecia? Ele chegava lá, quebrava a cara, fazia uma pesquisa de mercado no que ele podia, mas ele quebrava a cara, várias coisas, porque ele não conseguia fazer uma pesquisa com tanta profundidade. Hoje, com acesso à internet, com toda essa conectividade que a gente tem, a gente consegue saber, fazer experiência, fazer cocriações de produto, como a gente falou. Então, a gente vai construindo o produto, construindo o serviço em parceria com esse consumo, né? Em parceria com esse consumidor. Então, mudou muito. Então, quando a gente pensa no marketing digital, no marketing tradicional, nós estamos falando de um processo evolutivo. Nós não estamos falando de coisas que são divergentes, né? E a própria televisão, ela é do marketing tradicional. Como que a gente imaginou que a gente poderia substituir? Aqui em casa, por exemplo, a gente não tem mais canal aberto, né? Eu fui cortando, e a gente não tem mais. De vez em quando eu ainda assisto alguma coisinha, porque tem a antena que pega, né? Mas assim, não sei mais. E vou falar para vocês que fiquei bem perdida em informações do que está acontecendo. Porque acaba que quando está nos meios digitais, você fica focado em fazer as suas coisas, a nossa bolha, né, que a gente já vem falando. E acaba que pouquíssimas vezes eu entro num site de notícia, porque eu tenho tanta coisa para fazer que eu fico me focando nas minhas prioridades. Então, vira e mexe, alguém me pergunta alguma coisa, eu estou meio aérea, assim, fico meio a par. Justamente porque você controla o que você vê, você controla o que você assiste. Lembra que nós falamos sobre isso? Então, a gente controla até certo ponto o que a gente busca, né? Então, pelo menos o que a gente busca, a gente tem grande parte do controle. E se você busca coisas do seu trabalho, da sua profissão, você acaba cada vez menos tendo acesso a essas informações, que são informações democratizadas, vamos dizer assim. Se você vai assistir um telejornal, você não escolhe o que você vai assistir no telejornal, você vai assistir as notícias que estão em alta. Se você vai num site de notícias, você vai ver as notícias que estão em alta, você não está pesquisando um nicho de notícias para se informar, né? Então, a gente falou sobre tudo isso na aula passada. Agora, a gente vai entrar no nosso segundo paradoxo, tá? Isso aqui a gente já não abordou na aula passada, não. O que é paradoxo? A gente já falou, né? Paradoxo é algo que parece que não combina, né? São coisas que parece que estão falando opostos. Um consumidor conectado, ele é um consumidor informado, ou seja, ele se informa, ele está sabendo o que está acontecendo, as informações chegam até ele, mas, ao mesmo tempo, é um consumidor distraído. Quantas vezes você pegou o celular para olhar a hora, viu outra coisa, desligou o celular sem olhar a hora e tem que pegar o celular de novo para conferir a hora? Quem você já fez isso? 1000 vezes já fiz isso. Você também, Débora? Sim, prof. Por quê? Porque nós estamos informados, a tecnologia nos informa, a conectividade nos mantém informados, mas, ao mesmo tempo, nós estamos extremamente distraídos. A gente se distrai porque é muita informação. E a gente tem uma capacidade de absorver informação que ainda é limitada. Então, a gente tem ainda como se diz, o nosso cérebro trabalha por priorização, cada um com a sua tipo de inteligência. Ele trabalha com uma certa priorização. Então, o que a gente percebe hoje nesse paradoxo?
Consumidores atuais, os de hoje, é uma busca ativa de informações. Como eu falei, eu vou lá e busco informações sobre o que eu quero. Eu quero sobre marketing digital, eu quero sobre tráfego pago, eu quero saber sobre marketing de relacionamento, eu quero saber sobre marketing de serviço, eu quero saber o que aconteceu lá no Vale do Silício com o escândalo X. Então, é uma busca ativa, né? Eu busco as informações que me interessam. A Daniela está perguntando sempre sobre parte imobiliária, questão imobiliária, né, Daniela, né? A questão imobiliária, está se informando, vendo quais são as tendências, vendo quem são as concorrentes, o que está acontecendo, né? Vendo quais são se alguma coisa vai impactar nesse poder de compra desse consumidor. Então, assim, são informações ativas, a gente busca essas informações cada vez mais, né? Outra coisa é que a gente não, foi o que a gente falou naquela parte, não temos controle do que a gente deseja comprar. Ah, mas sim, professora, a gente tem controle, é a gente que escolhe o que quer comprar. Até certo ponto. Por quê? Porque nós estamos num momento, como a gente já falou lá no Marketing 5.0, onde análise de perfil, análise dos nossos perfis, os nossos dados, são cada vez mais bem feitos, mais criteriosos, né? E o que isso faz? Qual é o resultado disso? O resultado é que as empresas entregam para a gente propostas de venda que vão exatamente ao encontro do que a gente deseja naquele momento, sem saber, porque ela cruza os nossos dados. Então, essa identificação desses perfis cada vez mais assertivos. Então, a gente não tem controle do que a gente deseja comprar. Porque eles vão juntando informações, né? E a gente não tem controle disso. Agora, o que eu desejo, eu não compro algo que eu não queira. Eu compro algo que eu não preciso, né? Mas a gente tem sido cada vez mais assediado por essa quantidade de informação que as empresas têm. E por último, gente, que também é bem interessante, que o Kotler traz, que nós somos altamente dependentes da opinião dos outros. Com esse marketing de relacionamento que a gente tem criado nas redes sociais, onde uma moeda forte para a gente é a questão da confiança, quanto a gente confia nas pessoas, o quanto a gente confia nas pessoas que estão falando de algum produto. E aí a gente começa a precisar da opinião do outro antes de fechar uma compra, antes de fechar um negócio. Você vai sempre pesquisar, por isso que algo que, toda vez que a gente trabalha com infoprodutos, que a gente está nas plataformas digitais, o que a gente chama de prova social, ela é extremamente importante. Deixa eu só pôr aqui no silencioso para não atrapalhar vocês. Quando a gente pensa em prova social, ela é extremamente importante. Peraí. Aqui. Quando fala em prova social, ela é extremamente importante, por quê? Porque as pessoas são dependentes da opinião dos outros. Então, por exemplo, você ter, por exemplo, depoimentos de pessoas que compraram um terreno naquela região, que compraram um apartamento e vão falar bem da vizinhança, vão falar bem de como foi a negociação, como a negociação foi fácil. Tudo isso são coisas que fortalecem. Por quê? Porque as pessoas são altamente dependentes da opinião do outro, né? A gente parece que para confiar, a gente tem que ter alguém que já passou por aquela situação e nos dê mais informações sobre isso. Então, essas são algumas das características que o Kotler traz para falar um pouquinho desse paradoxo, né? Outra situação que ele traz, que é uma questão positiva, é que a conectividade ela traz mais proteção e segurança também. Por quê? Porque a gente passa a ter mais acesso à informação, a gente passa a ter um pouco mais de controle sobre o que a gente recebe. Em que sentido? Se você vai comprar um imóvel, por exemplo, você consegue buscar no Google qual é aquela empresa, né, o nome daquela empresa, se aquela empresa é confiável, você consegue saber se alguma coisa não reclame aqui sobre aquela empresa, você consegue acessar pessoas, você consegue ter informações que antes você não conseguiria se não fosse a conectividade, né? Então, elas acabam que nos protegem. Se teve alguém que teve uma experiência negativa com aquela empresa, você já vai saber, porque a internet ela vai puxar isso. É lógico que existem casos bem isolados que você não acessa, mas, de modo geral, você consegue. Então, essa conectividade ela tem trazido proteção e segurança para o consumidor no sentido da pesquisa, no sentido da informação, né? Outra coisa que ele traz é amigos e parentes, blindagem contra marcas e empresas ruins. Também tem uma ligação com o que a gente fala de confiar na opinião dos outros.
dessa nossa busca pela validação do nosso desejo de compra. Então, vamos supor que você quer comprar um carro, antes você ia lá na concessionária, se você gostava do carro, gostou e pronto. Hoje, antes de você ir ver se gostou do carro, antes de fazer um test drive com esse carro, você vai entrar na internet, você vai comparar, quero comparar, sei lá, quero comparar o carro X com o carro Y. Existem várias plataformas de comparação de produtos. Amigos e parentes, né, que vivenciaram com aquela marca, que vivenciaram com aquele produto, eles vão estar te falando, vão estar te dando um feedback deles. Então, isso tudo com base nessa moeda de confiança que as redes sociais, o crescimento das redes sociais no nosso mundo, no nosso relacionamento, tem trazido. Então, a opinião do outro é muito importante. Se você, por exemplo, Daniela, você vai vender um imóvel, vamos supor, para um pai de família, isso é uma característica de uma casa de família, 3 quartos, né, que seja uma característica de um imóvel maior, você tem que trazer a mulher, porque a mulher vai dar pitaco, entendeu? Você tem que trazer a mulher junto. Então, assim, você tem que Com certeza. Você tem que trazer, mas não é só o marido, compras de carro também são finalizados, fechados, porque as mulheres estão ali dando a opinião delas. Então, se é um produto para criança, se é alguma coisa, a criança não compra, mas a criança tem que estar junto. Você tem que envolver essa criança, você tem que envolver essa mãe. Essa mãe tem que entender a prioridade para a criança, ela tem que entender os benefícios que a criança vai ter. Então, assim, sempre tentar entender como nem sempre a pessoa que decide a compra, e os papéis de compra a gente estuda lá no marketing, no Mercadológica 1, acho que vocês viram, sobre os diferentes papéis de compra, que existe um influenciador, né? Então, assim, cada pessoa ela tem um papel de compra, né? Então, nem sempre quem paga é quem usa, né? O pai paga quem usa o filho, né? O pai paga quem usa a mãe paga o filho que usa, a mãe paga para o marido que usa, então a mãe que compra camisa para o marido. Então, você vai começar a fazer propaganda, você abre uma loja de roupa masculina e você começa a fazer tráfego pago só para homens. Quem compra roupa de homem casado é mulher, né? A grande parte. Então, assim, ter essa compreensão, é por isso que a gente fala, não se engane de achar que se você entender o marketing digital isoladamente, você vai conseguir montar uma boa estratégia, porque é todo o conceito do marketing tradicional que vai te embasar para que você consiga adaptar as ferramentas do digital e crescer as suas estratégias, né? Muitos dispositivos e telas, muitas distrações. É aí que ele fala, você está no celular, você está no computador, você está com a televisão ligada, você está com uma música. Então, nós temos hoje diferentes, no próprio celular, você tem quantas janelas abertas, você está só no celular, você está no WhatsApp, você está respondendo um e-mail, você está conferindo um arquivo no celular. Então, você faz diferentes ações no celular e isso te deixa distraído, diferentes telas, você não consegue, por mais que você ache que é no controle de tudo, você não está. Tem uma teoria que eu até me inscrevi numa disciplina da USP para fazer esse semestre, que já começaram as aulas há umas 2 semanas, eu nem fui ainda, que é online, que chama Mindfulness. Não sei se você já ouviu falar Mindfulness, que eu, na verdade, só pesquisei, eu vi e já me inscrevi na disciplina. Já ouvi falar, prof. Isso, que é sobre atenção plena, que na verdade meditação, né? Tem muitas coisas nessa pegada, mas é sobre o quê? Sobre atenção plena. Cada vez mais as pessoas estão prestando menos atenção em tudo que faz. Cada vez mais a gente anda no piloto automático. Pode falar, Dani, você falar? Não, eu só ia comentar mesmo. Eu comprei um livro recentemente sobre mindfulness e eu escuto podcasts da Regina Gianetti, do Autoconsciente, que ela é bem focada no mindfulness. Tem uns episódios de meditação guiada, essas coisas, é bem interessante também. E eles estão trazendo essa discussão para a área do gestão do marketing. Por quê? Porque a atenção, estudando exatamente a capacidade de atenção humana, que tem só diminuído. Justamente por conta desse excesso de coisas que a gente começou a fazer paralelamente. As pessoas pararam de prestar atenção nas pessoas, no que as pessoas falam. A pessoa começou a falar, quando ela está no meio do que ela falou, você já tem a resposta pronta na sua cabeça. Você nem esperou ela terminar de falar. Então, isso são comportamentos que interferem diretamente na compra, que interferem diretamente nesse interesse do consumidor pelos produtos. Então, por isso tem sido uma teoria que está saindo lá de uma outra área, né, para entrar cada vez mais na parte da gestão, na parte da liderança, na parte do marketing, né? Então, dificulta a concentração dos consumidores, né? Esse excesso de distração, esse excesso de informação.
e limita a nossa capacidade de decidir. E isso é um dos fatores que a teoria de porque nós não estamos escolhendo aquilo que a gente compra, né? Que nós estamos sendo conduzidos a essa compra, uma das bases dessa discussão é exatamente que a gente acaba sendo limitado a nossa capacidade de decidir. E aí ele traz um exemplo, por exemplo, um exemplo de mais de 10 anos atrás, onde ele fala de um estudo do intervalo atenção humana. Em 2000 era 12 segundos, 2013 é 8. Se eu não me engano, agora a gente está... Tem estudos quando falam de... Quando a gente estuda essa parte das técnicas de Instagram, que a gente precisa que as pessoas precisam de 3 a 5 segundos para decidirem se elas vão assistir você ou não. Se elas vão assistir ou não no vídeo que você produz. Então, de 3 a 5 segundos você tem para convencer uma pessoa a assistir o que você está produzindo. Então, ele sempre fala, o gancho de início do que você vai falar sempre tem que ser um gancho onde você já diga para essa pessoa o que ela vai ouvir no resto do vídeo. Se você vai cumprimentar, falar boa tarde, você não pode fazer isso nos 3, 5 segundos. O que elas falam? Você já fala da dor do consumidor. Então, um exemplo, você vai falar assim, vamos supor que seja a Daniela, vai falar assim, olha, você está cansado de pagar aluguel e o aluguel cada vez ficando mais caro. Você já percebeu o desperdício que é você pagar aluguel na sua vida? Então, antes de você se apresentar, falar de onde você é, falar do que você já fala da dor da pessoa. Depois de falar da dor da pessoa, é que você entra. Você fala, muito prazer, eu sou Daniela Rocha, e eu trabalho com área imobiliária, e eu tenho uma ótima notícia para te dar. Pronto. Aí, então, você já começou a construir, mas você não pode falar, boa tarde, meu nome é Daniela Rocha, eu sou, trabalho no ramo imobiliário, acabou, a pessoa já te passou. Porque ela acha que ela não tem condições de comprar, então ela não vai te ouvir. Então, é você entender como funciona a atenção humana para você criar um vídeo. Se você não entende nesse processo, você não entende essa base, você vai ter dificuldades de tentar produzir todo esse material. Então, vamos lá. Continuando. Então, quando a gente pensa no consumidor, existem 3 fatores que influenciam a decisão desse consumidor. Tá? 3 fatores principais. A gente tem as mídias o marketing em diferentes mídias, que é toda a publicidade que a gente vê, toda a parte promocional, toda a parte que é controlada pelas empresas, a gente escolhe, a gente trabalha com influenciadores, enfim, a gente tem diferentes relações com mídias, diferentes formas de se relacionar com a mídia, o marketing. Nós temos a relação com a marca, e isso é uma base muito sólida quando a gente pensa no consumo, é a experiência prévia que você já teve com aquela marca, com aquela empresa, com aquele serviço. Então, nós já falamos disso aqui também na aula, sobre a importância de uma primeira experiência ser positiva com esse consumidor, Então, assim, a primeira experiência, gente, ela vale ouro, porque é ali que você vai convencer a pessoa de que ela vai dar continuidade. Então, você não tem uma segunda oportunidade de ter uma primeira impressão, Então, a primeira impressão, gente, ela é, de fato, muito importante. Por quê? Porque o consumidor, ele é impactado diretamente por essa relação com a marca, essas experiências prévias que a gente teve com a marca. E, em terceiro lugar, gente, é a opinião dos amigos e familiares. Por quê? Porque nós somos seres dependentes, cada vez mais dependentes da opinião do outro. Então, a opinião do outro é importante para a gente. Então, a gente quer saber o que eles acharam, se eles já tiveram alguma experiência, se eles conhecem, cada vez mais. Então, esses são os 3 fatores que influenciam diretamente a decisão de um consumidor. Então, vocês veem que não adianta eu ter uma ponta só, um tripé. Não adianta eu ter só um bom marketing sendo criado se eu não tenho uma boa relação com experiência com ele, se a empresa é ruim, já vem de um histórico ruim, vai lá no Reclame Aqui, tem um monte de coisa no Reclame Aqui, tem um monte de coisa em outras plataformas, e você achar que você está bombando, Então, o marketing digital ele trouxe muita transparência, Lembra que nós falamos lá de uma característica, que é essa questão de proteção e segurança para o consumidor? Então, temos sempre que prezar por um bom atendimento, por uma boa experiência com esse usuário, não importa quem seja. Você já viu aquela história já deve ter visto várias coisas de filme que a pessoa ela entra numa loja e ela não é bem recebida, depois ela volta com alguém, ou faz compra naquele lugar, A gente tem o caso da Linda Mulher, que é uma referência aí quando a gente fala desse tipo de comportamento. Mas a gente tem coisas acontecendo na vida normal, na vida real. Acho que a mãe de um jogador de futebol também
teve numa loja para comprar um negócio, achado que ela não tinha condições e ela voltou com o filho dela depois para comprar. E aí ele nem comprou lá, ele só foi lá para avisar que ele ia comprar na outra loja. Então, assim, isso acontece muito. Então, não menosprezem a experiência, não menosprezem a opinião das pessoas, mesmo que não sejam elas as suas consumidoras finais. Saibam que você manter um relacionamento independente com quem seja cada vez mais é um dos grandes alicerces para você ter uma boa referência para um consumidor. E cada vez mais as pessoas estão conectadas, então você não sabe para quem que ela vai prestar uma opinião, você não sabe com quem que ela vai conversar, quem ela pode influenciar ou não. Então, não menosprezem o relacionamento das pessoas também, tá? E aí, o que a gente tem? A gente tem alguns desafios do profissional de marketing nesse contexto todo, né? O primeiro desafio é conquistar a atenção desse consumidor. Gente, é o que a gente falou, hoje a gente tem tanta informação, você tem tanta coisa que você está conectado, você está aqui no celular, tem tanta coisa acontecendo, tantas plataformas de acesso, tantas coisas que você está acessando ali no mesmo tempo, ao mesmo tempo, que para você trabalhar a parte de marketing promocional, que é o último P do marketing, de uma forma que você consiga prender a atenção da pessoa num universo de distrações. Então, assim, como conquistar a atenção desse consumidor, né? E no futuro, isso vai ser cada vez mais difícil, você passar uma mensagem que seja exatamente a mensagem que a marca deseja, que a empresa deseja. Por quê? Porque as pessoas estão falando tanto que cada uma está falando conforme a sua opinião. E se para a gente a opinião do outro é importante, eu estou escutando o outro. Então, cada vez mais vai ser difícil da empresa conseguir passar uma mensagem que seja a dela, né? A dela para o consumidor. Faz sentido isso para vocês, meninas? Sim, prof. Conseguindo acompanhar? Sim. Então, cada vez vai ficar mais difícil. Por quê? Como é que você controla? Como é que você sabe exatamente? Porque na propaganda, gente, quando a gente está falando de propaganda, a gente está falando do quê? Existe uma pessoa que pagou, uma marca pagou para aquela mensagem sair ali. Então, tudo que está acontecendo foi controlado pela empresa. A empresa escolheu o personagem, a empresa escolheu o texto, a empresa aprovou aquela propaganda. Ou seja, aquela propaganda, ela passou por um briefing, onde a empresa explicou exatamente o que ela gostaria que saísse nessa propaganda. No final, é nós que fazemos a propaganda, né? No final, com essa conectividade, com esse potencial, né, que é cada vez maior, cada vez mais as pessoas estão falando sobre a marca e, na maioria das vezes, não é exatamente o que a pessoa quis dizer. Por exemplo, esses dias eu virei para minha filha, né? E aí não sei o que a gente estava fazendo, se arrumando, não sei. Eu virei para minha filha e falei assim... a não ser que ela falou de beleza, né? Eu falei assim, meu irmão, eu falei para ela, você é tão linda. Ela falou, obrigada, mamãe. Eu falei, a mamãe também é linda. Ela olhou para mim e falou assim, você é linda, mamãe, mas só um pouquinho feia. Ai, Jesus! Olha, e o que é interessante? É uma mensagem do interlocutor, né? É a visão dela sobre aquilo. E tá tudo bem. Só que se você é uma marca, você não controla o que a pessoa fala. Daí você fala assim, o que você achou? Você acha que você arrasou naquilo, né? O que você achou daquela experiência? Eu achei ótimo, mas o ar-condicionado estava super gelado. Nossa, estava ótimo. Mas aquele garçom está mal-humorado. Você não controla mais, porque a partir do momento que não é você que falou, não existe controle sobre a mensagem. Né? Existe aquele desenhozinho da comunicação, né? Então, quem sai daqui, que é o interlocutor, né? Você tem a mensagem que é passada. Gente, por que eu não consegui tirar o som daqui? Eu acho que eu estou tirando o som no lugar errado. Então, por que você não consegue controlar? Porque a partir do momento que ela saiu daqui do mensageiro para essa mensagem e parar lá no canal final, você já teve aí perdas de comunicação. Então, isso é algo que a gente tem que ter isso em mente sempre. Outro desafio, estabelecer diálogos com a marca em comunidade de consumidores. Gente, quando você pensa hoje, vocês viram que quando começou o Facebook, lá atrás, os grupos bombavam, e de repente os grupos deram uma morrida,
né, deram uma parada aos grupos do Facebook e voltaram com tudo, ao ponto do Facebook passar a fazer propaganda na mídia tradicional, na televisão aberta, em canais, sobre os grupos do Facebook. Vocês chegaram a ver isso? Que estava passando propaganda? Ah, o Facebook tem um grupo para tudo, tal, acha o seu, acha a sua comunidade, vocês viram? Não, prof, eu não vi. Eles usam a mídia tradicional para falar sobre isso. Você viu, Débora? Não. E olha que interessante, por que ele fez isso? Vamos lá, meninas, vamos colocar em prática nosso conteúdo. Quem é a geração do Facebook? Não é mais a minha e da Débora, por exemplo. Não. A gente é mais no Instagram. Uhum. É a minha geração, que é a geração Y, que é a geração da faixa dos 30, 40 anos, que está no Facebook fortemente. Tanto que se esse é o seu público, Daniela, se você começar a trabalhar com Instagram, é tiro no pé. Uhum. O seu é Facebook, seu público é Facebook. Então, o que o Facebook fez? Usou a mídia tradicional, que é onde essas pessoas ainda estão também fortemente, para convidá-las a irem para o Facebook. E qual que é o gancho que elas encontraram, que elas usaram? Os grupos. Então, você chega no Facebook, tem grupo para tudo. Você vai pesquisar lá um grupo que você quiser, tem grupo lá. Tem grupo secreto, tem grupo fechado, tem grupo que você só é autorizado. Tem todo tipo de grupo ali dentro. E por quê? Porque é uma forma de você trabalhar. Essas pessoas gostam de viver em comunidades. Elas gostam de ter um acesso a alguma informação específica. Então, eles construíram as comunidades, que já era desde o começo, eles fortaleceram essas comunidades. Então, justamente por quê? E aí vem a dificuldade de estabelecer diálogo com a marca em comunidades de consumidores. Por quê? Porque a marca cada vez tem menos crédito, tem menos. O que a marca fala cada vez tem menos importância nesse momento, em toda essa situação de conectividade. Porque se você tem uma pessoa que você confia, por que você vai ouvir o que a Arezzo fala? Se a sua amiga tem sapato da Arezzo e ela pode te dizer. Né? Porque você sabe que a Arezzo vai falar para vender. Você já tem essa consciência, mas a Arezzo vai falar porque ela quer vender, né? Vai falar que é confortável porque ela quer vender. E aí, Roberta, é confortável mesmo? Mais ou menos. Ela tem uns sapatos bem duros, viu? Tem que provar. Então, assim, tudo isso são coisas que são importantes para você enquanto consumidor. Mesmo sem muito controle do resultado, mas ao mesmo tempo com defensores fiéis. E essa é a parte boa. Se você tem um bom produto, se você tem um bom serviço, se o seu produto ou o seu serviço ele é nichado, ele atende um grupo específico de pessoas, com as suas reais necessidades, seus reais desejos, se você trabalha direito, se a sua primeira impressão é boa, se você tem um bom relacionamento com esse cliente, se você não é só uma empresa de fachada que quer vender a primeira vez e depois não se preocupa, se você de fato trabalha da melhor forma possível no mercado, você sempre vai ter defensores fiéis. Então, você vai chegar esses dias... Ele foi que esses dias a gente estava falando de atendimento? Deixa eu lembrar. Não me recordo. Mas a gente está falando de experiência de atendimento. Uma pessoa foi num lugar... Ah, lembrei. Abriu aquele container. Não sei se vocês conhecem aquele bar container. Né, que abriu. Sim, sei. E eu tenho uma amiga que adora, vai sempre lá, e agora está ficando muito cheio, né? Enfim, eles estão, né? Não tem tido mais meses e tudo mais. E uma outra colega nossa foi até lá e ela se decepcionou, falou, nossa, o atendimento é horrível, ninguém foi lá falar com a gente, qual tempo uma PEC, nos impede, reclamando. E aí essa outra amiga nossa falou assim, nossa, mas o pessoal de lá é tão gente boa. O pessoal lá é super simpático, tão receptivo, né? É que tá crescendo muito. Ela defendeu, mesmo com a experiência negativa. Aí, eu já ia falar a mesma coisa agora, porque eu gosto de lá também. É porque tá ficando muito cheio e tá complicado o atendimento, porque eles vão ter que aumentar a equipe. Então, Daniela, inclusive, fala para eles procurarem o Nove Lab, que a gente pode ajudar eles nisso, tá? É um projeto gratuito que a gente tem de gestão. E aí, sério mesmo, porque se eles vão aumentar, ou se eles estão aumentando o fluxo de demanda, eles têm que ter um controle também de toda outra parte, né? Sim. Mas é muito interessante, eu até falei que eu ia procurar eles, por isso eu estou te falando. E nessa situação, eu falei, nossa, tá aí uma coisa, um comércio que a gente pode ajudar, né? Tentar ajudar eles a pensarem estratégias para eles, já que eles estão no momento. Porque o que acontece com a maioria dos empreendimentos? É isso.
abre, as pessoas gostam, de repente indicam, aí lota, e aí a pessoa vai colocar tipo, mais cadeira, mais mesa para dar conta, só que a estrutura dela não está pronta para todos aqueles consumidores. Então, ela peca em alguma coisa, então, ao invés de causar uma boa impressão, ela passa a causar uma má impressão, vai perdendo cliente, perdendo, até que ela fecha. Né? Então, isso é muito comum de acontecer. Pode falar. Não, era isso aí mesmo, prof. Não, então, aí essa minha outra amiga defendeu. Eu falei, não, mas os donos são super bacanas, eles são ótimos, né? Vale a pena, vai lá de novo. Então, essa outra pessoa falou assim, nossa, então eu vou. Olha, mas mais cedo, vai num dia que não seja um sábado, vai numa quarta-feira que tem karaokê, papapá. Então, ali você tem um defensor fiel. Por quê? Porque ela tem uma boa experiência positiva naquele lugar. O que essa pessoa, essa minha amiga que foi e não gostou, poderia ter comentado uma pessoa que não conhece. E aí, essa outra pessoa já ia sair com a impressão de que lá é ruim. O que provavelmente deve ter acontecido em outra situação. E aí essa pessoa falou, nossa, não, nem vou lá, então. Aí quando chegasse para a terceira pessoa, nossa, o menino falar que o atendimento lá é péssimo. Pensa. Então, olha como as coisas são quando a gente fala de atendimento, quando a gente fala de cada vez. Então, as marcas, cada vez mais, vão perdendo o controle por conta dessa conectividade, por conta desse relacionamento cada vez mais fácil, principalmente com as redes sociais, de controlar o que sai da sua própria empresa, né? Não dá para a empresa estar em todos os lugares justificando, né? Então, você precisa dos defensores fiéis. Isso só vai acontecer se você tiver um bom trabalho, né? Desde o princípio, um bom trabalho, uma cautela, um respeito com esse consumidor, não tentar enfiar qualquer coisa nele, mentir para poder vender, e tudo isso que são coisas que realmente não combinam, né? E aí existe a defesa negativa versus o que a gente chama de defesa positiva, né? O que a gente está falando? Por conectividade, consumidores, eles vão expressar sua opinião. Foi o que aconteceu nessa situação. Então, você tem uma defesa negativa e você tem uma defesa positiva. Então, você tem, cada um vai estar defendendo o seu ponto de vista. E isso é a realidade. Cada um vai ter uma experiência, cada um vai ter uma opinião para ser dada. Conselhos de estranhos, gente, são mais confiáveis que propaganda por celebridades. Por quê? Você sabe que aquela celebridade pagou para fazer isso. Esses dias eu estava vendo também os foras, né? Os piores foras de influenciadoras, né? Por quê? Porque as influenciadoras, elas nada mais são também do que elas fazem propaganda, né? Paga pelas empresas. E aí eles falando, mostrando lá aquela Jade Picon, falando sobre um produto que ela estava divulgando, uma chapinha lá, uma escova, e o cabelo dela já estava liso. E aí ela passava no cabelo e falava assim, gente, meu cabelo ficou liso, olha isso aqui. E o cabelo dela já estava liso. O que ela pegava para fazer a mecha já estava liso. E aí o rapaz que estava falando das principais foras das influenciadoras, falou, eu tenho certeza que muitas seguidoras delas nem notaram isso. Por quê? Porque eles nem notam, porque ela faz não sei quantos milhões por hora, né? Que ela já é uma das principais influenciadoras que a gente tem hoje. Mas olha que interessante, né? Conselhos de estranhos são mais confiáveis por quem faz a propaganda por celebridades. Então, se você vê principalmente uma celebridade global, que é uma outra celebridade dessa, fazendo propaganda, você fala, putz, e outra pessoa dando uma opinião, uma amiga, você fala, não, mas a minha amiga falou que é muito ruim, muito ruim. Jade Picon, é Picon, eu acho, sobre o nome dela, nem sei, vocês sabem? Que é Jade Picon. Sou péssima. Essa mesmo? É assim mesmo? Não, essa daí eu não conheço. Uma loira que ela faz milhões, não sei quanto. Enfim, né? Só para a gente ver. Então, assim, o conselho de estranhos ele tem tido mais peso, mais confiabilidade para o consumidor. A propaganda boca a boca, que é o que a gente está dando exemplo agora sobre o atendimento, então cada vez, né, por conta dessas redes sociais cada vez mais fortes, e clientes fiéis endossam e recomendam a marca. Aquelas pessoas que gostam da marca, e elas gostam, elas têm uma familiaridade, e elas gostam da marca, elas vão sempre defender, né? Mesmo que alguém... e isso é muito importante para uma marca, gente, muito importante. Vocês viram o caso também do Despertar, daquela escola infantil que teve aqui em Nova Mutum? Daquela situação de uma professora, não sei se vocês tiveram... E foi uma polêmica muito grande na cidade, né? Isso. Só que a quantidade de mães que defenderam também a escola foi muito grande. Entendeu? Por quê? Porque meu filho está naquela escola há muito tempo, né? E eu me vi nisso também. Eu me vi também defendendo, assim,
Não defendendo a situação, olha, eu não sei o que aconteceu, tem que se averiguar, tem que ir lá. Mas eu não tenho o que dizer da Helena, porque a Helena está lá tem anos, né, que a Helena está lá. E eu não tenho do que reclamar das meninas. A Helena adora o despertar. Ela só fala, ela acorda e quer despertar. Então, assim, são os clientes fiéis que é por conta de todo o relacionamento que é criado, né? Então, por isso a gente fala, a base é o relacionamento sempre. Sempre a base é o relacionamento. E a gente entra nessa discussão sobre economia digital, gente. Quando a gente pensa em economia digital, a gente está na era digital, a gente está nessa era tecnológica. As inovações mais recentes, elas tiveram um grande impacto na economia. Como a gente falou, comportamento, o que é o consumidor? O que é o comportamento do consumidor? Nada mais é que um reflexo da sociedade que a gente está vivendo, dos impactos dessa sociedade. Essa mesma sociedade, que são os consumidores, eles sofreram o impacto da tecnologia e essa tecnologia impactou o comportamento deles, mas impactou a economia de uma forma direta. Comportamento do consumidor. A gente está falando de consumo, a gente está falando de economia, a gente está falando de venda. Então, quando a gente pensa nas principais invenções que impactaram esse comportamento do consumidor, que impactaram essa economia digital, a gente está falando primeiro da internet móvel. Para nós profissionais que é antigo não, gente, internet móvel, essa conectividade toda, ela tem de 2 décadas para cá, né? Nem 2, acho que menos de 2 décadas para cá, né? Parece pouca coisa, parece muita coisa para a geração de vocês, mas não é. Menos de 20 anos a gente teve toda essa conectividade móvel. Internet das coisas, você poder as coisas com acesso à internet. Então, você tem o celular com internet, a televisão com Alexa, o Google, você tem a geladeira que hoje você pode mandar uma lista pelo Wi-Fi, você manda a lista de compras para a geladeira, ela vai... Enfim, a internet das coisas, as coisas passam a se conectar com pessoas, né? A tecnologia de computação em nuvem, gente, era pendrive, até um tempo atrás era tudo em pendrive. Isso porque vocês não são nem da geração do disquete, desse tamanhozinho, mas mal cabia uns textinhos ali dentro. Então, tudo isso são evoluções que impactaram de forma direta a economia. A robótica avançada, a robótica, então, tanto que ela vem avançando, tanto que ela vem... Hoje você já tem diferentes serviços sendo prestados totalmente automatizados, se você tem a presença física de uma pessoa, né? Então, você tem pessoas preparando alimentos, robótica preparando alimentos, que não necessariamente tem que ter alguém ali. E a impressora 3D. Gente, quem diria, quando se fala de impressoras 3D, que partes de um Boeing, de partes de uma mecânica de um avião, iriam ser produzidos por uma impressora? Se você falasse isso há 10 anos atrás, a pessoa ia rir da sua cara. E partes, gente, quando a gente pensa em todas as possibilidades de protótipos, tudo que pode ser criado através de uma impressora 3D. Então, isso é muito impressionante. Com a forma com que a tecnologia impactou toda a economia e, consequentemente, todo esse comportamento de consumo, né? No entanto, ao mesmo tempo que elas impulsionaram a economia, elas estão abalando os setores chaves e perturbando empresas tradicionais, né? Por quê? Porque a tecnologia, o tempo de avanço da tecnologia, ela não é o mesmo tempo de avanço do nosso mindset, certo? Então, assim, nós não evoluímos, nós seres humanos não evoluímos na mesma velocidade que a tecnologia. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade com se adaptar. A grande dificuldade é em se adaptar a determinadas tecnologias, principalmente a gente tentar entender esse comportamento, né? Essas empresas, então, que já estavam consolidadas, que vinham se consolidando no mercado, o impacto que elas tiveram com todo esse mercado digital, com toda essa tecnologia, foi muito grande. E elas, aquela coisa de não é que você não está vendo a mudança, mas você, por muitas vezes, prefere não acreditar, só que essa mudança ela vem numa velocidade maior do que às vezes a gente consegue prever. Na verdade, não maior, não digo que ela venha maior. Eu digo que a gente parece que espera para ver, que a gente não acredita, a gente desacredita. A gente desacredita que essa tecnologia possa influenciar desse jeito, né? A gente assiste aqueles filmes ainda como é que chama? Aqueles filmes de... esqueci como é que é essa... De ficção científica, né? A gente olha e fala, olha, na época da minha infância, né, que eram os Jetsons, que eles eram em carros voadores, que eles moravam, por ali parecia a coisa mais utópica do mundo, né? O filme, você já assistiu o filme O Robô? Que é uma inteligência, já assistiu, Dani? Tá. Assistiu, Débora, o filme O Robô? Sim. Chega a ser assustador, né?
Mas vocês viram que agora, recentemente, uma tecnologia do Google, ela produziu uma outra tecnologia. Uma inteligência artificial sozinha, ela criou uma inteligência artificial. Ela reproduziu a inteligência artificial, que não foi produzida por nós. Então, a gente vê que ainda numa escala muito pequena, mas para a gente ver, por exemplo, como que isso pode, de fato, fugir do controle. Então, tudo isso são coisas que vão influenciando mesmo. Então, um dos exemplos que ele traz é a Blockbuster, o Blockbuster com a Netflix. Então, quem diria, por exemplo, que a Blockbuster, que era uma das maiores referências que tinha em locação de vídeos, seria substituída pela Netflix? E o custo, né? Então, assim, a Netflix, ela vem numa pegada de um comportamento que a gente chama de economia disruptiva, de um comportamento de comunidades. Então, você paga para pertencer a uma comunidade, que é a comunidade Netflix, que tem lá disponíveis os títulos, você assiste quantas vezes você quiser, né? Então, por assinatura, então, um comportamento de comunidade, ou seja, por assinantes, você cria comunidades. Você não compra uma coisa isolada, você tem várias pessoas, por exemplo, na internet fazendo isso. Ao invés de você comprar um curso, você acessa a comunidade de fulano. E na comunidade de fulano, pela assinatura, você tem direito a diferentes títulos, a diferentes benefícios, né? Então, outro exemplo. Agora a gente entra. A inovação de modelos de negócio. Então, assim, que fala exatamente sobre essa economia disruptiva que eu estava falando, desse comportamento de consumo. Então, antes, a gente tinha nesse desenhozinho aí, o acúmulo de coisas, tudo é meu. Tá vendo esse cestinho aí, a bicicleta, o computador, tudo, furadeira, roupa, tudo dentro do mesmo cestinho meu. E agora, a gente entra para um comportamento, um novo modelo de negócio, que é o compartilhamento de bens físicos. Então, que é mais sustentável, mas principalmente que a gente está falando de um impacto econômico muito menor, né? Se vocês forem ver, quando a gente fala de consumo colaborativo, a gente está falando de uma reinvenção dos comportamentos tradicionais do mercado. Então, alugar, emprestar, trocar, compartilhar, eles passam a fazer isso de uma forma muito mais interessante. Antes, se você quisesse ter uma bicicleta, você tinha que comprar uma bicicleta. Hoje não mais. Hoje você consegue, por exemplo, se você vai para capitais, não sei se você tiver a oportunidade de ir para uma capital que tinha locações, o Itaú começou há um tempo atrás, sei lá quantos anos, acho que quase 10 anos atrás, a alocar a bicicleta. Você chega lá, você baixa o aplicativo com o cartão de crédito, você só coloca ali, distrai a sua bicicleta, você pega a bicicletinha e você vai andando com a bicicleta. E para no lugar que você quiser. No lugar que você quiser, não. Para em outro ponto, né? Que aí lá no aplicativo tem lá o mapa, da onde tem as bicicletas, onde você pode deixar a bicicleta. Se tem bicicleta disponível, se tem vaga para você guardar a sua bicicleta, tudo isso você administra no aplicativo. Ou seja, para você não precisar pegar, né, ter uma bicicleta, roubar uma bicicleta, enfim. Eles têm, então, essa parte de alugar, trocar, compartilhar, né? Lógico que a gente, como a gente está no interior, a gente ainda não tem. A gente tem e não tem, né? A gente tem isso com um vizinho, com uma pessoa próxima, igual meu marido pegou um cortador de grama. Esse fim de semana, meu marido da Camila para cortar grama, não sei o quê, né? Então, ele está o quê? Compartilhando. Mas ele não poderia simplesmente ir lá e comprar uma máquina para ele. Graças a Deus não foi o caso. Ele só pegou emprestado mesmo. Resolveu que ele tinha emprestado e devolveu. E tem pessoas que estão fazendo isso. Você tem diferentes plataformas que têm como base esse novo comportamento, esse novo consumo colaborativo, né, de bens, enfim. E quando a gente pensa nessa economia compartilhada, a gente está falando de um sistema econômico baseado na partilha, nos serviços que são subutilizados, gratuitamente ou por uma taxa diretamente ao indivíduo. Então, por exemplo, você tem regiões em São Paulo onde você loca para aquela região. Você tem, aliás, plataformas que fazem essa locação e esse compartilhamento por região. Então, você tem bairro, você tem condomínios, onde você pode alugar só para quem é do condomínio, pela facilidade de entrega, pela facilidade de gestão disso tudo, que é essa base da economia compartilhada, né? E aí, quando a gente fala da economia colaborativa, você sai da ideia de que eu tenho e passa para a ideia do que eu quero. Então, isso te permite maior eficiência e acesso. Então, não mais a ideia de que é tudo meu, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho um cortador de grama. Não, eu quero um cortador de grama. Pode ser locado, pode ser emprestado, tudo tanto que ele vai atender.
E quando a gente fala, o maior exemplo que a gente ouve falar sobre economia colaborativa, a gente está falando sempre do Uber. Imagine a resistência no início, e eu mesma tive essa resistência no começo, quando eu ia a Cuiabá, falava, nossa, gente, mas eu vou pegar Uber de madrugada, nossa, gente, mas... Por quê? Pelo medo de ter um estranho dirigindo um carro que você pegar, porque o táxi tem registro na prefeitura, ali, né? Agora, um Uber, nossa, mas qualquer pessoa pode ser um Uber, né? Qualquer pessoa pode ter um cadastro. E aí eles foram aperfeiçoando essa plataforma colaborativa com a opinião, com as estrelinhas, com a opinião das pessoas. Então, assim, tudo isso foi tornando, novamente, a opinião de outras pessoas, não entendeu? Outras pessoas colaborando com o nosso entendimento sobre aquela plataforma. Então, para vocês verem como está tudo muito ligado, né? A confiança como moeda de troca, como nós já dissemos, então também cria novos mecanismos que nos permitem confiar em pessoas, empresas, ideias desconhecidas, né? Ao mesmo tempo, a confiança nas instituições está desaparecendo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa confiança nas pessoas cada vez mais aumentando, as instituições, as marcas, cada vez perdendo a sua credibilidade, já que na cabeça do consumidor ela está falando aquilo ali só para ela vender, ela está falando aquilo ali só para ela conseguir a nossa confiança. Então, só por aí a gente já não confia muito. E a mudança está mudando da confiança institucional para a confiança que eles chamam de confiança distribuída. Em enormes redes de pessoas, organizações, máquinas inteligentes, né, que fazem comparativos. Então, a confiança como uma moeda de troca, nesse sentido, ela passa a sair da confiança institucional para passar a ter confiança distribuída. E aí, gente, eu trago alguns tipos, alguns modelos de negócios nesse sentido, para vocês verem alguns exemplos de plataformas com base nessa economia colaborativa, com base nesse comportamento de consumo, de sair do é meu, de sair do eu tenho para eu quero, e como que eu posso resolver isso que eu preciso. Esse aí é um site, não sei se vocês conhecem, mas ele chama Tem Açúcar, que é daquela história que eu falei de São Paulo, que eles começaram por lá, compartilhe coisa com seus vizinhos. Então, eles falam que tem açúcar por causa da xícara de açúcar, né, que eles usaram como sendo a referência, mas para jornalismo pedindo as coisas e compartilhando coisas com vizinhos, né? Então, nessa pegada, nessa ideia de você não precisar ter, né, ou se você precisar de ajuda de algum vizinho, para algum outro, mas é o fato de você querer, né? Ontem mesmo eu precisava de um creme de leite para terminar o almoço, que eu tinha certeza que tinha. E aí eu somei duas pessoas mais próximas aqui, elas não teve, tive que ir ao mercado. Eu poderia ter postado num grupo, por exemplo, né? E a gente não tem esse costume, alguém tem um creme de leite, posso me emprestar, tal. Se foi domingo, a gente já tinha o mercado aberto, mas se fosse à noite, por exemplo, e não tivesse, era uma alternativa da gente recorrer. O Airbnb que hoje cresceu muito, então tem pessoas que investem em imóveis. Aí você deve ver isso, né, Daniela? Pessoas que investem em imóveis para trabalhar com Airbnb. Eu tenho o marido de uma amiga minha, ele comprou 2 apartamentos em Foz do Iguaçu só para colocar para alugar no Airbnb. Então, assim, se tornou também um nicho interessante nessa parte imobiliária, que são as locações, né? Aqui eu nunca procurei se tem alguém que está cadastrado no Airbnb. Você já viu? Eu já ouvi falar que tem uma pessoa ou outra que é cadastrada. Mas como aqui é cidade pequena, acho que ainda a cultura não está muito forte. Aqui usa muito quando vai para fora, né? Sim, Cuiabá, quando eu vou me hospedar ultimamente, eu sempre pego o Airbnb, porque você acha lugar bacana e mais barato. Exatamente. Então, assim, uma plataforma que veio justamente por essa ideia de compartilhamento, de economia colaborativa. O Uber, né, gente, que uma referência no que diz respeito a esse tipo de case. Esse aí é o TripAdvisor, que vocês também já devem ter visto, de plataformas de viagens. Então, ele juntou tudo aí. Então, você consegue saber hotel, você consegue saber pontos turísticos, novamente com a opinião de outras pessoas, economia colaborativa, outras pessoas colaborando com a experiência de outras. O Tinder, né, gente? Na minha época não tinha Tinder, não, gente. Não tinha essa mamata que vocês têm hoje de Tinder, não, entendeu? Minha filha, na época era luta ali, olha, rostinho na rua. Era difícil. Agora vocês têm aí Tinder, gostei, não gostei, já tinha. Nossa, conversava com a pessoa antes, que bênção, gente. Consegui conversar com a criatura antes, para você até já poder dar um fora, porque ninguém merece, cada um que aparece. Não tinha essa tecnologia. Agora, tudo a favor de tudo, né? O Believe, gente, eu adoro essa plataforma.
Eu me inscrevi, depois eu descadastrei, né? Não sei nem porque eu descadastrei, acho que meu celular estava com muita coisa, tinha que sair. Nós investimos seu tempo. Então, na verdade, é uma troca de tempo. Então, você, por exemplo, você vai ensinar a pessoa a fazer alguma coisa e a pessoa vai receber isso. Eu que ensinei alguém, eu vou receber esse crédito para eu poder aprender coisas com outra pessoa. Então, você tem uma troca ali de tempo de aprendizagens com pessoas, a pessoa pode te ouvir, pode desabafar, não importa qual seja a sua habilidade. Você pode trocar e transformar isso numa moeda. Esse aí também é onde fui roubado, isso aí fez muito sucesso no Rio de Janeiro. Então, as pessoas conseguem em tempo real colocar no aplicativo que ela foi roubada, onde ela foi roubada. Então, isso ajuda muito a polícia, porque dificilmente as pessoas saem e passam para poder fazer a denúncia numa delegacia, né? Principalmente no Rio, onde, enfim, existe um problema seríssimo de segurança. Mas por aqui vocês podem ver, por exemplo, onde as pessoas foram roubadas, e eles trazem várias informações. Então, você consegue mapear, só pela ideia, vocês conseguem ver quais os locais mais perigosos da cidade, que precisam em tempo real, precisam de policiamento, que tem que dar uma olhada, você consegue identificar padrões. Para a polícia, isso aqui foi maravilha. Para você também, lugares que você pode evitar. O Dog Arrow, eu acho que tinha aqui em Mutum, alguém cadastrado, que me falaram. Que quando você vai viajar, ao invés de você deixar o seu cachorrinho num hotelzinho ou alguma coisa, você deixa ele numa casa de alguém que já tenha cachorro, que gosta de cachorro. Então, você já deixa a pessoa lá. Então, a pessoa já gosta de cachorro, já está cadastrado, já tem cachorro. Então, ao invés de você deixar num lugar onde vai ficar numa gaiolinha, vai ter toda aquela coisa, você já deixa numa casa, né? Então, esse aqui também é baseado nessa economia colaborativa. E esse que eu acho que é a minha última imagem, gente, que é o Clube da Alice. O que é o Clube da Alice? Nada mais é igual tem aqui a prefeitura ali na frente da feira, onde tem uma associação de artesãs, então tem uma pessoa que vende para todos os artesãs. O Clube da Alice é assim também. Então, aí tem diferentes artesãs que põem para vender e elas administram essa loja, né? Então, você tem uma associação que administra produtos de diferentes pessoas, diferentes artesãs, que elas não teriam condições de fazer isso sozinhas. E aí você tem também o Google, né, gente? O Google Education, né? Que tem o YouTube, no caso, né? Esse aqui é o YouTube Education. Então, ele tem várias plataformas, várias coisas colaborativas, você falar bem de um professor, falar bem de alguma plataforma. Então, você consegue dar opinião, dar estrelinhas, enfim. Você consegue mudar a forma com que a gente estuda e que a gente aprende. E aí a gente fala um pouquinho de mudanças, né? Dessa imagem aí que eu gostei, eu trago para vocês. Para a gente já ir encerrando hoje. Então, na verdade, uma sátirazinha, tá? Mas eu gosto dela, assim, porque ela faz a gente refletir um pouco, né? O que está escrito aí é uma sátirazinha, mas dá para a gente filtrar. Netflix. Então, não foi a Netflix que matou o Blockbuster, né? A cobrança de muitas taxas que fizeram. Então, eles não perceberem essa mudança e essa insatisfação do consumidor em relação àquilo. E acharem que era daquele jeito mesmo e estava bom. Tem que ser assim mesmo. Esse assim mesmo, gente, não existe mais. Tudo pode ser melhorado, né? O Uber, então o Uber não matou os táxis, né? O acesso limitado, o mau serviço, o controle das tarifas é que o fizeram, né? A Apple, né? Então não foi a Apple que matou a indústria da música. Obrigar as pessoas a comprarem álbuns completos o fez, porque quando eles começaram, o Spotify, você podia simplesmente comprar uma faixa só da música. Eu gosto só da música X, você podia comprar só aquela música. A Amazon, então falando dos varejistas, então o mau atendimento, a experiência dos clientes é que o fizeram. Então a Amazon é muito mais que isso, né, gente? O Amazon é um dos principais marketplaces que a gente tem hoje no mundo. E, enfim, ele está em praticamente todos os países, exatamente unificando um lugar só. Você encontra de fralda de criança a uma televisão de última tecnologia. O Airbnb, então, não está matando os hotéis, né? Então são as tarifas, não. Então, aí ele traz aí o último quadrinho que ele fala: a tecnologia por si só, por si mesma, não é um verdadeiro disruptor. Não entender o cliente é a maior ameaça para qualquer negócio. Então, novamente, o comportamento do consumo, como essas pessoas pensam, o que elas desejam, o que incomoda, mas é assim mesmo. Não é assim mesmo. Não tem que ser assim mesmo. Se existe uma dor, se existe um incômodo, isso pode ser visto e pode ser resolvido, né? Basta criatividade, basta você tentar entender. E aí o que a gente fala da inovação é você sair da caixinha. Você sair, como a gente não está falando daquela técnica,
Mindfulness, como é que você falou, Daniel? Você pronunciou bem certinho a técnica. Mindfulness. Mindfulness. Então, assim, ela vem da parte de meditação, ela vem de uma outra área para vir para o marketing. Isso é inovação. É quando você começa a entender, focar, a gente fala isso na inovação, se apaixone pelo seu problema, não se apaixone pela sua solução. Qual que é a minha solução para ver filme no final de semana? É blockbuster? Não. É que eu quero assistir filme no final de semana. Eu quero assistir filme em casa, eu não quero ir no cinema. Eu quero fazer isso em casa, eu não posso sair, eu não tenho dinheiro para sair, eu tenho criança, não dá para ir todo mundo. Não importa qual seja a minha dor. Então, se apaixone pela sua dor, se apaixone pelo seu problema. Não se apaixone pela solução que você criou. Porque essa solução ela é ótima temporariamente, até que esse comportamento do consumidor mude. Então, essa é a base quando a gente está pensando em novas ideias, novas tecnologias. Se apaixone pelo problema. Busque qual é o real problema. Por que essa solução hoje está dando certo? Por que ela resolve? Vai chegar um ponto que ela não vai resolver. Por quê? Porque esse comportamento de consumo vai mudar. Tá? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Meninas, muito obrigada pela companhia de vocês, tá? Vou deixar postado lá depois da nossa aula. Só lembrando, gente, eu não corrigi a prova de vocês ainda. Semana que vem eu trago. Essa semana eu já posto a nota e aviso lá no grupo do WhatsApp, que o WhatsApp já voltou a funcionar. Mas só para vocês terem uma ideia, hoje é a nossa aula do dia 4, a gente tem mais uma aula semana que vem, que é a aula do dia 11, e no dia 18 a gente tem a outra avaliação, tá? Que já é a nossa avaliação 2, tá? Que a gente vai falar exatamente sobre o comportamento de consumo, sobre essas novas tendências, modelos de negócio, tá bom? E a nossa última avaliação a gente entra exatamente em redes sociais, tá? Então, um beijo para vocês, bom descanso. Beijo, boa noite, bom descanso também. Tem outra aula agora às 9 horas, mas vamos lá. Segunda-feira começa no 12. Então, mas tá certo. Obrigada, Dani. Obrigada pela companhia. Obrigada, Débora. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Então a gente se fala. Até mais, meninas.